No ar, programa Motivar com Edson Dornelles. Olá, amigos da Rádio Rural de Mossoró, amigos do Instagram, mais tarde, os amigos do Facebook, do YouTube, que terão acesso ao programa de hoje. Rádio e Instagram ao vivo, mais tarde, Facebook e o canal do programa Motivar no YouTube. Aliás, por falar em motivar, em canal do programa Motivar no YouTube, não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar, tá certo? Eu estou observando aqui nas minhas anotações e o amigo aí ainda não está inscrito, tá certo? Com vocês, mais uma vez aqui, eu, entusiasmado, feliz, empolgado por estar mais uma vez aqui nos estúdios energizados da Rádio Rural, Edson Dornelles, onde hoje vamos falar sobre a timidez. Hoje vamos falar sobre a timidez. E eu abro o programa comentando, esclarecendo, abrindo o coração para vocês, de que tenho origem tímida, gente. Eu tenho origem tímida. Na minha infância, na minha adolescência, eu fui uma pessoa muito tímida. Algumas pessoas, quando me veem em palestras, cursos, inclusive cursos de dicção, desinibição e oratória, cursos e palestras sobre como superar a timidez, alguns ficam perplexos e até com dificuldade de acreditar. Mas acreditem, a timidez é algo que pode ser tratada. Eu não digo curada, tratada, melhorada, superada. Por isso que esse tema de hoje, a timidez, ele é um tema muito importante. Vocês querem ver? Tanto tem se falado em crise, não é mesmo? Tanto se fala em crise. E a crise atual, a da saúde, é a maior, a mais importante. E ela está desencadeando outra também muito séria, que é a do desemprego. A crise da saúde, ela é mundial, mas para nós, efetivamente aqui repercutindo, e a gente sente, a gente percebe mais, a gente fala mais, é da crise brasileira, da crise da saúde brasileira, que desencadeia essa onda de desemprego. E sabemos que sempre houve desemprego no Brasil, sempre houve desemprego no Brasil. Agora, nesse momento atual, nós temos dois agravantes. Muitas empresas estão fechando simultaneamente, porque nós conversamos essa semana sobre uma estatística de empresas que quebram no Brasil. No dia em que falamos sobre desemprego, sobre perspectivas, aberturas de negócios, e o amigo ouvinte, o internauta, deve estar lembrado que eu comentei com vocês que 60% das empresas que começam o seu trabalho, que abrem as portas hoje, em 5 anos, não estarão mais abertas. Ou seja, é um dado muito forte, gente, muito forte. Hoje, eu diria para vocês que se formos analisar, ou se recebermos uma nova pesquisa, um novo levantamento de autoridades competentes nesse setor, para sabermos quantas estão fechando, eu acredito que os dados seriam alarmantes. As informações são alarmantes, porque a gente enxerga, porque as placas de aluga-se que hoje aparecem, na semana passada, sabemos, tinha um comércio ali, tinha um sonho ali, tinha uma expectativa de uma família, ou às vezes de várias famílias. Então nós sabemos que hoje, pelo fato das empresas estarem fechando e quase que simultaneamente, muitas delas na mesma rua, cessam as suas atividades atualmente. Agora, nós temos mais um agravante ainda, que além de a empresa fechar, junto com tantas outras e tantas outras gerando demissões, desemprego, outra grande dúvida é como serão os nossos próximos meses. Então vejam, eu abri o programa sobre a timidez falando que nós estamos com uma crise grande na saúde e que a crise grande da saúde desencadeia outra, que é a do desemprego, que por sua vez tem dois agravantes. Em primeiro lugar,
Vemos muitas empresas fechando simultaneamente, mas também mais um agravante que nós estamos inseguros e não sabemos como serão os próximos meses. Essa é uma grande verdade. A dúvida não significa pessimismo, desespero, não significa jogar a toalha, não. Agora, que há o receio, que há um certo medo, que há uma expectativa também grande com relação a como vou me virar daqui para frente. Por isso que a gente fala tanto em mudança de atitude. Mas Edson, talvez alguns perguntem, o que isto tem a ver, essa crise de desemprego, de empresas fechando, o que isso tem a ver com a timidez, que é o nosso tema de hoje do programa Motivar? Amigos, aparentemente não tem nada a ver. Aparentemente a crise da saúde que gera desemprego não tem nada a ver com a timidez, aparentemente. Mas só não vamos esquecer que é nesses momentos de crise um pouco mais pesada, eu diria, como a atual, que nós precisamos nos reinventar. E todo e qualquer conhecimento e força vão nos ajudar. Vão te ajudar, amigo. Tenhas a certeza disso. E aqui cabe o alerta sobre a importância de procurar superar a timidez. Até mesmo porque tanto temos falado de crise, carreiras e oportunidades, não é mesmo? O amigo ouvinte, o internauta, pôde perceber, talvez nos últimos 10 ou 15 dias, não necessariamente de forma explícita falando sobre crise, carreira e oportunidades, mas entremeando um assunto e outro, eu dou umas pinceladas sobre a ideia de carreira, de perspectivas e de mudanças profissionais, mudanças de vida, não é mesmo? Agora, vejam que nos momentos de escassez de vagas de trabalho, mais do que nunca, a timidez e a falta de coragem podem te afastar de algumas oportunidades. Isso é evidente. A partir do momento que tu és uma pessoa tímida, nem toda vaga talvez te agrade. Nem toda vaga, nem toda oportunidade de trabalho, nem toda porta que talvez se abra venha te empolgar, talvez pelo tradicional medo do novo, da exigência com o público, da exigência de superar timidez. E vejam, ter que superar a timidez é uma coisa importante não só para o mercado de trabalho, não somente porque as oportunidades estão mais escassas atualmente. Não. Engana-se quem pensa que a timidez é o grande problema do trabalho, da perspectiva profissional. A timidez é um grande problema na vida das pessoas, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. E vejam, até mesmo porque no mercado de trabalho, e aqui também no microfone da Rádio Rural, eu sempre incentivo o desenvolvimento, o aprendizado, o autocrescimento, sempre incentivo isso. Na verdade, eu diria, e conversava com um especialista do Sebrae há poucos dias, sobre as características que estamos colocando à frente para nortear o nosso programa, aqui o programa Motivar, todas as tardes da Rádio Rural, e ele me dizia que tem ouvido alguns comentários acerca da ideia de formação. Vejam, em casa temos formação moral, ética, princípios. E na escola e na faculdade a gente aprende coisas ligadas a profissões. Na escola, no ensino médio, matemática, português, física e química. Agora, aprendizado no tocante a comportamento, a como ser diferente, a como me comportar diferente, a como superar mais facilmente os obstáculos, que é a resiliência, como parar de procrastinar, aonde no dia a dia, que em casa ou no teu local de trabalho, fala-se tanto sobre autossuperação, sobre como superar a timidez, sobre como melhorar a dicção, desinibição e oratória, como conseguirmos forças para parar com a procrastinação. Então, eu de verdade chamo a atenção de vocês que nós aqui no programa temos esse firme propósito de trabalharmos esse autocrescimento com alertas, com debates e com muitas reflexões. E vocês sabem que no tocante a esse assunto, timidez,
ligada à área profissional, eu sou, e vocês sabem disso, um grande incentivador da área comercial, por ser esta uma área de muitas oportunidades. Outro dia eu comentei com vocês aqui também ao vivo no programa Motivar, que a cada vez mais eu ouço, converso e leio sobre o mundo da área comercial. E o quanto eu fico triste, o quanto eu realmente lamento ver tantas pessoas com talento, mas talvez com esse medo proveniente da timidez. Quantas pessoas habilidosas, pessoas espertas, pessoas comunicativas, mas no íntimo aquele ranço da timidez que trava aquele bloqueio e que faz com que muitas pessoas, que muitos dos nossos ouvintes hoje, que poderiam vencer em qualquer carreira, tenham o seu leque de opções bastante limitado pelo fato do medo de falar em público, pelo fato do constrangimento de se expor diante de pessoas. Lembram que também comentei com os amigos no outro dia que eu vejo e vi muito na faculdade o pavor que era de muitos na hora de apresentar um trabalho na frente de 20 ou 30 colegas. O trauma que é para muitos apresentar um TCC, um teste desses de qualificação final para poder receber um diploma. Gente, os desafios são muito grandes. Agora não vamos muito longe. Em termos de vida pessoal, quantas vezes os tímidos vão para a balada e passam a noite inteira girando uma latinha de cerveja com vergonha de ir conversar com aquela pessoa bonita que talvez até esteja te olhando. É cômico se não fosse cruel, gente. A timidez é verdadeiramente um problema. Um problema que às vezes torna-se um grande problema. Vejam, as oportunidades estas que os tímidos tentarão evitar, ligadas à área comercial, poderiam abrir muitas portas. Eu falo às vezes aqui que é muito importante termos segurança para tomar decisões. E quantas decisões poderiam ser tomadas ligadas à carreira, a oportunidades que uma pessoa tímida, reservada, introspectiva, deixará de tomar ou tomará a decisão de abortar qualquer projeto ligado à área comercial que lhe exija um desafio e uma autossuperação aparentemente intransponível. Amigos tímidos, saibam, não existe nada intransponível em termos de desafios no nosso dia a dia. Não existe nada intransponível. Nós sabemos que existem bons livros, inclusive no mercado, que ajudam a superar a timidez. Em qualquer sebo, nós vamos encontrar por 10, 12 reais livros usados que abordam muito bem, categoricamente, esse assunto timidez e que poderão, inclusive, com algumas dicas, te ajudar a superar esse que é um grande problema do século XXI, na medida em que tu vais barrar, podar, cercear algumas das possíveis oportunidades que poderiam surgir na tua frente. Se está difícil hoje essa situação do emprego, ou seja, o desemprego crescendo desenfreadamente, estima-se ainda esse ano um número superior a 20 milhões de desempregados, já está muito perto disso. O que dizer das pessoas que têm as suas habilidades parcialmente barradas pelo medo da comunicação? Não, amigos. Se comunicar, falar com as pessoas, conhecer pessoas é algo tão bacana, tão importante, que tu tens que buscar esse desejo de aprendizado, de desenvolvimento e de autocrescimento. Lógico que às vezes esse medo de falar em público que o tímido tem, na verdade, é um grande desafio não só para a área comercial, bem como até para uma possível socialização, até para conversar com vizinhos, até para sair do apartamento e cumprimentar pessoas que estão no elevador. Quantos de nós entram no elevador calados ou então percebem que entra um vizinho que nada cumprimenta,
que entra mudo e sai calado. Gente, vamos incentivar nossos filhos a cumprimentar as pessoas. Meu filho caçula tem 11 anos, mas ele entra no elevador do prédio, o que não tem feito há 4 meses, mas ele entra e ele cumprimenta. Oi, tudo bom? Se alguma ideia lhe passar pela cabeça que seja possível puxar conversa, ele vai fazer. Bonita sua camisa. Nossa, eu lembro uma vez, entrou um rapaz estranho no elevador e ele disse, nossa, bacana essa tua camiseta do Naruto. Ou seja, ele gosta, ele conhece, ele entende disso, desses personagens, desses animes da internet, ele puxou conversa. Nós temos muitos adultos, profissionais de carreira, que não chegam a esse estágio de desenvoltura e de desinibição. Então, a questão da socialização é muito importante, conversar com pessoas e fazer amigos. Agora, também aí passa a ser muitas vezes, quando não conseguimos buscar essa tal tão sonhada socialização, até para um caso de psicologia e até mesmo, amigos, acreditem, de psiquiatria, sim. Ou seja, pode se tornar um caso sério. Agora, para medirmos o tamanho da timidez de uma pessoa, vejam, para medirmos o tamanho da timidez de uma pessoa, é importante considerarmos o nível de influência que essa timidez tem sobre a vida dela. Se ela trabalha sozinha no escritório de contabilidade e não atende público, não atende clientes, é só um preenchedor de relatórios de papéis e emissão de boletos, talvez nem faça muita falta. Qual é o tamanho do problema da timidez para essa pessoa que trabalha enclausurada? Qual é o tamanho do problema da timidez para uma pessoa que trabalha numa plataforma de petróleo, operando o equipamento durante 12 horas consecutivas, trancado dentro de uma cabine, numa plataforma? Talvez pequeno. Agora, varia dependendo dela necessitar ou não da comunicação. Quando a gente fala nos cursos e palestras de comunicação eficaz, onde a gente aborda o assunto timidez, a gente procura pontuar muito isso, qual é o tamanho do problema, dependendo da tua necessidade de usar a comunicação, o poder da comunicação, o poder da tua oratória. Ou seja, em termos profissionais, a timidez pode ou não ser um grande problema. Problema, sim, em termos profissionais, é quando e se surgir o desemprego. Porque aí, amigo, tu vais ter que ir à luta, sem escolher muito, às vezes. O cara que está desesperado, o cara que precisa colocar o leite em casa para os filhos, o cara que precisa pagar as contas, o cara que está com o aluguel atrasado, o cara que recebe, às vezes, aquele aviso de corte de água ou de luz e fica sobre a mesa, sobre a bancada da sala, isso gera um grande pavor. Nessas horas eu pergunto, para os mais tímidos, talvez um pouco inseguros, não faz falta a desenvoltura, a boa comunicação, a boa oralidade? É claro que faz, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em poucos instantes, precisamente 2 minutos, a gente volta e, portanto, eu peço que, por ser tão rápido, não saiam daí. Fiquem aqui conosco e continuem prestigiando a mensagem dos nossos patrocinadores. Aliás, patrocinadores estes tão importantes quanto os nossos ouvintes. Eu abro o comercial, gente, falando, como é de praxe, do Laboratório Análises. Lembrem que estão todos de parabéns, a equipe geral do Análises está muito feliz, muito lisonjeada com a repercussão inicial da abertura da unidade de Santa Delmira, bairro aqui de Mossoró. O Laboratório Análises é a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte. Se levarmos em consideração que ele é um laboratório jovem, o mérito é muito maior. A qualidade do trabalho e a essência na preocupação com qualidade, investimentos e pesquisas transformou o Laboratório Análises numa verdadeira potência e credibilidade. É por isso que eu sempre digo, tu queres tranquilidade, tu estás pensando no Laboratório Análises. A Smart Obras e Terceirização, uma empresa do Ceará
que abriu unidade agora aqui em Mossoró. Na verdade, lembrem que eu comentei com vocês, estamos moçoroenses aqui lisonjeados com a escolha da Smart Obras e Terceirização. Nas próximas semanas eles começam a reforma de um grande prédio, da fachada de um prédio aqui em Mossoró, com toda uma estrutura de segurança, aparatos de segurança, sob total responsabilidade da Smart. Mas também eu diria que isso é uma das pontas do segmento da Smart, que conta também com terceirização de mão de obra, que segundo especialistas é uma grande tendência do mercado. Por isso, eu mais uma vez não me canso de alertar ao senhor síndico. Dê uma ligada para o Tarsis, o responsável pela terceirização da Smart, terceirização de mão de obra. Ligue para 84 98174 1000. Peça para ver a planilha de custos de uma terceirização, portaria, pessoal de limpeza, pessoal de segurança. O amigo síndico vai ver que, ao contrário do que pensa, está redondamente enganado e poderá ver através da planilha, do demonstrativo e de um claro PowerPoint autoexplicativo que vale muito a pena no decorrer de 12 meses a terceirização de mão de obra. E eu quero mandar um abraço aqui muito grande para a do Terra, óleos essenciais, da parceira Ana Paula, aqui conosco, que tem feito um trabalho muito forte na distribuição e comercialização dessa rede de produtos americanos do Terra, com óleos essenciais, óleos naturais, extremamente refinados, totalmente extraídos da natureza, para todos os males que tu possas imaginar. Eu quero só repetir, anteontem eu falei de 12 benefícios, ontem eu falei de mais 10 e eu poderia falar de 30 agora para vocês. Desde os mais simples, cansaço, fadiga mental, insônia, dor nas juntas, dor nas pernas, circulação, náuseas, vômitos, o enjoo tradicional. Então, gente, os óleos são fantásticos. Liguem, experimentem bater um papo com a Ana Paula do Terra, 84 99166 9696 99166 9696. Acredite, o problema que tu tens, por menor que seja, tu vais combater com os óleos do Terra. Vamos agora ouvir a mensagem dos nossos outros dois patrocinadores na voz de Nida Lira. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programados que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. De volta com o programa Motivar, depois do recado dos patrocinadores. Aliás, amigos, que baita patrocinadores. E eu não posso deixar de mandar um grande abraço aqui para a doutora Isabelle Paulini, a nossa grande instrutora, orientadora e mentora dos temas da psicologia e uma das maiores psicólogas e sexólogas de toda a região oeste de Mossoró. Sobre esse tema da timidez, eu também conversei um pouco com ela e ela me dizia: Edson, é incrível, mas hoje, na era da comunicação, na era da internet rápida e da evolução do mundo,
com a garotada cada vez mais rápida, mais comunicativa, o que eu recebo de pessoas no consultório, e hoje, inclusive, com sessões online por conta do confinamento, do trabalho parcialmente prejudicado, no caso dela, muitas pessoas a procuram para conversar sobre timidez. Na verdade, lembrem, eu quero dizer para vocês que a timidez, pessoal, há pouco abordamos que em alguns casos extremos, ela pode ser um problema de saúde. Ela pode ser um problema a ser tratado por psicólogo e até psiquiatra em casos mais extremos, onde já se teve notícias, inclusive, de ter se transformado em síndrome de pânico. Uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, que pouco, quase nada conversava, não socializava, diagnosticou-se mais na frente que aquela grande timidez estava se transformando em síndrome do pânico. Aí sim é caso médico, aí sim é caso de doença. Mas a grande verdade, amigos, preste atenção, generalizando, que a timidez não é doença, portanto não é um caso para ser tratada, é um caso para ser superada. Tu tens que, no caso de timidez, buscar recursos para superar, para melhorar, para crescer, para te soltar. Converse com pessoas. Comece o fácil, conversar com as pessoas do teu prédio. Converse com a moça da limpeza do teu prédio. Além de educação, sociabilidade, tu vais treinar e te soltar um pouco mais. Os mais tímidos têm coragem de conversar com um gari na rua, mas têm vergonha de abordar talvez um executivo. Essa insegurança também está ligada, é provado pela psicologia, não só como timidez, mas muitas vezes a insegurança do problema da autoestima. O gari para conversar comigo. Será que o advogado, o engenheiro, o médico vai parar? Gente, isso é a maior bobagem. Tu tens que superar esses medos de abordar, de conversar, de oferecer, de vender, de ganhar uma boa comissão. Lembrem da área de vendas, as grandes oportunidades hoje do mercado. Preste atenção, hoje se sabe de forma muito clara que uma criança é educada e preparada para a vida. Agora, como ela é educada e preparada, poderá incentivar a situação ou não de mais ou menos timidez lá na frente. Por isso eu digo, incentive sempre os teus filhos a serem sociáveis e comunicativos. Eu falei há pouco sobre isso antes do intervalo e repito, trabalhes mais essa questão dos teus filhos serem sociáveis, serem comunicativos. Mesmo que tu sejas tímido ou tímida, incentive-o a conversar com as pessoas no intervalo da escola, do recreio, conversar com os colegas, ao invés de sair por aí correndo, jogando futebol, ficando banhados em suor, vai bater papo, vai conversar, vai na biblioteca. Socialização é uma coisa muito importante, principalmente nesse momento onde as crianças estão tão penduradas na frente de uma televisão, de um videogame ou de um aparelho de celular. O diálogo, a conversa, as brincadeiras, voltar a ser crianças, ir para o pátio, descer para o condomínio, jogar bola, interagir com os colegas, enfim, é muito importante essa sociabilidade. Trabalhe nisso, nossos filhos merecem. E quando se fala na arte de educar, saibas que deves proteger os filhos sem colocá-los dentro de uma redoma de cristal. Tem muita gente que, para proteger o filho, o blinda dentro de uma redoma de cristal para que o mundo não venha a afligi-lo. Não é assim que funciona. Desenvolva-o como verdadeiro campeão que ele vai ser. Lembre-se que ninguém nasce tímido, portanto, timidez não é uma questão de genética, é questão de educação, de formação. Confies em ti e no teu potencial. Tu vais agradar, porque é uma tremenda bobagem do tímido, aquele receio. O que vão pensar de mim? Será que estou agradando? Será que estão gostando do meu papo? Será que vão gostar do meu conteúdo na apresentação do trabalho? Será que vão gostar da palestra? Repito, é um misto de timidez e problema de autoestima. Sejas espontâneo para facilitar a superação da timidez. Autêntico e não artificial. Não queiras inventar o que tu não sabes. Fales exatamente aquilo que o teu coração está mandando. Procures te desenvolver, estudar, trabalhar,
E estagnação, jamais. Diga não à estagnação. Eu tive um professor na faculdade, gente, que no primeiro dia, depois de 15 minutos de aula, uma aula travada, ele, gente, eu sou um pouco tímido e é a primeira vez que eu estou dando aula. E para mim, confesso, ser um desafio. Aí ele perguntou, curiosidade, tem mais algum tímido aqui? Gente, 30% da sala levantou o braço, caímos todos na gargalhada. A galera meio que, entre aspas, abraçou aquele professor. A aula fluiu de uma forma natural. Quando ele viu que ser tímido não é um bicho de 7 cabeças e que ele não era o único. Saibas, meu amigo internauta, ouvinte da Rádio Rural, Facebook, YouTube, muitos de nós são tímidos, mas há que se superar essa dificuldade. Lembrando a todos que agora em setembro eu farei algumas palestras sobre esses temas: dicção, desinibição e oratória, como falar em público, como superar a timidez, como melhorar a tua eloquência, como ser mais impactante, como melhorar o teu poder de persuasão. É para candidatos a políticos, vereadores, é para professores, é para curiosos, gente, é para todo mundo, mas principalmente para quem quer colaborar com os trabalhos filantrópicos do programa Motivar, com os trabalhos filantrópicos do Edson, visto que o ingresso, mesmo com certificação ao final dos cursos, normalmente são uma lata ou 2 no máximo, dependendo da quantidade de horas, 1 ou 2 latas de leite em pó para doar para entidades carentes, crianças doentes, orfanatos. Então, estão todos vocês convidados. A participação é importante, isso vai ajudar a galera que é mais tímida, mais introspectiva. Eu farei aquilo que gosto, colaborando não só com vocês, meus ouvintes, meus seguidores, bem como com toda aquela gama de pessoas que precisa de um ato de solidariedade. Tá ok? Vocês todos são convidados. Lembrem, certificado sempre ao final da palestra ou ao final do curso. O Edson não tem o hábito de, terminada a palestra, mandar pelo correio ou mandar via e-mail depois. Não gosto, não me agrada esse formato. Terminada a palestra, recebe a certificação. Ok? Todos vocês são meus convidados. Eu vou adorar saber que do dia a dia de Facebook, de Instagram e de Rádio Rural, alguns vão estar presentes lá para interagirmos nessa empreitada tão bonita e solidária. Muito obrigado, gente, por mais um dia de parceria aqui no microfone da Rádio Rural, juntos aqui no Instagram do programa Motivar. Indique para os amigos que sigam o perfil do programa Motivar no Instagram. Sugira para amigos que ainda não têm conta no YouTube que façam uma conta, se inscrevam e procurem acompanhar a programação do programa Motivar, tá certo? Gente, um beijo no coração de todos vocês e saibam, foi um privilégio ter estado com vocês.